E aí, cristão, gente boa, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike Nascimento, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo, acionando o sininho. Olha, eu tenho recebido um feedback muito bacana de todos vocês. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado para mim aqui no canal. Vocês sabem que eu comecei agora, então é muito importante o seu comentário, as suas dicas, as suas sugestões, o seu curtir, tá ok? Então, continua curtindo, continua compartilhando. Aí você que está chegando agora, se inscreva, aciona o sininho ali, para que você possa estar sempre recebendo os vídeos aí para você, tá bom? Então, bora então estudar a lição. Chegamos no capítulo 4 do livro de Romanos. E o apóstolo Paulo, quando ele vai comentar ali o capítulo 4, ele coloca agora um personagem central para explicar um pouco a salvação. Como é que a salvação ocorria no Antigo Testamento. E como exemplo, ele vai usar nada mais nada menos que Abraão, o pai da fé. Para os judeus, Abraão era o exemplo de fé. Diziam eles, né? Se alguém é filho de Abraão, é filho de Deus. Então, isso era realmente importante para os judeus. Quando Paulo usa Abraão como exemplo de justificação pela fé, ele está querendo mostrar para todos os judeus que Abraão também foi salvo pela graça e não salvo pela lei, ou no caso aqui, a circuncisão. A circuncisão para os judeus era algo muito importante. Para ter uma ideia, para os judeus a circuncisão era tão importante quanto o sábado. Em que sentido? Em que se alguma criança completasse no sábado o 8º dia de nascimento, essa criança podia ser circuncidada no dia de sábado. Essa era a importância que os judeus davam à circuncisão. Paulo estava lidando com um problema muito sério que estava acontecendo na igreja de Roma. É que ainda os cristãos ali, principalmente os judeus, eles estavam praticando ainda a circuncisão. Eles estavam ainda fazendo os rituais judaicos. O problema é que eles estavam tentando alcançar a salvação por meio desses métodos. E esses judeus convertidos ao cristianismo, que praticavam esses rituais, eles queriam também que os outros, os gentios, praticassem isso também. Para o judeu era impensável alguém ser salvo sem circuncidar. O apóstolo Paulo deixa muito claro que a salvação ela não depende de obras da lei. Quando você analisa Gênesis 15, você percebe que Abraão ele foi salvo pela fé muito antes de ser circuncidado. Obras da lei, pactos, rituais não garantem a salvação, não dão salvação. A salvação é exclusivamente pela graça. Quando você aceita Cristo e a sua graça, apesar de você ser um pecador, Deus te declara justo, te perdoa, te transforma, faz de você uma nova criatura. As minhas obras do passado são esquecidas, são apagadas. Deus agora me dá uma nova chance para continuar. Deus olha para mim e considera justo, porque Cristo Jesus já morreu por mim na cruz do Calvário. Se eu tento de alguma forma alcançar a salvação por meio das obras, por meio daquilo que eu faço, de acordo com o apóstolo Paulo, eu estarei anulando a graça, anulando a salvação. Se tivesse uma outra maneira de Deus nos salvar, que não fosse a morte de Jesus, com certeza Deus teria feito. Mas como não tinha nenhuma outra maneira, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. E aqui, galera, entra um ponto muito importante. Qual é o papel da lei nisso tudo? Ora, a lei tem um papel muito claro, que é revelar-nos o pecado, que é revelarmos a mancha que existe em nós. Quando eu uso a lei para tentar alcançar méritos, quando eu uso a lei para tentar alcançar a salvação, eu estou jogando tudo aquilo que Cristo fez por mim no lixo. Até porque é impossível a lei me salvar, porque esse não é o papel dela. Agora, você acha que você consegue guardar a lei perfeitamente? Você acha que existe alguém que consegue guardar toda a lei de maneira perfeita? Claro que não. Além de nós sermos imperfeitos, uma coisa também que nos impede de guardar a lei de Deus, sabe o que é? É o pecado que habita em nosso coração. Nós somos orgulhosos, egoístas, arrogantes, invejosos. Imagine que eu guarde a lei de maneira perfeita, mas ainda assim eu tenho no meu coração uma coisinha chamada pecado, natureza pecaminosa, que faz com que as minhas intenções sejam manchadas por egoísmo. Se a promessa de Deus viesse por meio da lei, todos nós estaríamos condenados, porque não existe ninguém, absolutamente ninguém que pode guardar a lei de maneira perfeita para alcançar a salvação. O apóstolo Paulo, aí no capítulo 4,
ele usa um outro exemplo de pessoa que foi salva pela graça. Ele usa o exemplo de Davi. Davi adulterou. Davi matou o seu soldado para poder ficar com a mulher. Davi fez coisas terríveis. Ele quebrou toda a lei de Deus. E Davi foi salvo pela lei? Claro que não. Davi foi salvo pela graça. Ele suplicou graça, suplicou perdão e Deus o perdoou. Perceba que o apóstolo Paulo está argumentando no capítulo 4 que os grandes homens da fé no Antigo Testamento também foram salvos pela graça. E que os judeus estavam tentando fazer ali rituais, práticas de circuncisão para tentar alcançar a salvação, era inútil. Eles não iriam nunca conseguir a bênção de Deus dessa forma. A história de Abraão ela é muito linda, porque nós percebemos um crescente em Abraão. Ele sai da sua terra, da sua parentela, pela fé. Ele sai sem ter evidências de que ele iria para uma terra que manava leite e mel. Ele apenas confiou na palavra de Deus. Acreditou na promessa de que receberia um filho, mesmo contra as evidências. A Bíblia diz que Abraão tinha uma fé tão grande que quando ele foi sacrificar o seu filho no Monte Moriá, ele acreditou que Deus poderia ressuscitar o seu filho, se assim o quisesse. E tudo que Abraão fez de obras foi primeiro porque Deus o salvou. Então, será que você tem trocado os pés pelas mãos? Será que você tem tentado, por meio de seus esforços, alcançar a salvação? Ou quem sabe, por meio de seus esforços, boas práticas, boas obras, tem tentado alcançar algum pontinho com Deus? Não é assim que funciona. Salvação é exclusivamente, unicamente, pela fé em Cristo Jesus. Você quer fazer boas obras? Primeiro é Cristo atuando no seu coração. É Cristo salvando você. E a partir daí, as boas obras serão um resultado da salvação que Cristo operou em seu coração. E para terminar, eu gostaria de ler com vocês um texto no final da lição que a escritora Ellen White, inspirada por Deus, ela escreveu. Ela escreveu o seguinte, veja só que interessante. Justiça é obediência à lei. A lei requer justiça e o pecador deve à lei, mas é ele incapaz de apresentar. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do ser humano. E Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente. Trata-a como se fosse justa. E ama tal como ama seu Filho. A lei de Deus requer justiça. E essa nós devemos dar, obedecendo. Mas só que eu e você não podemos obedecer perfeitamente. Eu e você não conseguimos cumprir os requisitos totais da lei. Quando eu quebro a lei, eu tenho que apresentar-me diante de Deus. Apresentar os méritos de Cristo em meu favor. Para que assim eu possa ser perdoado, transformado, renovado. Para assim ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Se você errou, se você caiu, se você pecou, não interessa. O que interessa é se você vai continuar levantando. É se você continuará confiando em Cristo. Nunca desista. O que eu vejo, tem muitas pessoas que desistem da caminhada cristã. Porque pensam que nunca vão conseguir vencer. Porque pensam que são pecadoras demais. Que Deus não vai mais aceitá-las. Ora, meu amigo, isso é um pensamento maligno. Deus ama você. Ele nunca irá te abandonar. O problema é que nós abandonamos a Deus. Por isso, o meu apelo para você, neste momento, continue a caminhada cristã. É pela graça, é pela fé. A única coisa que você tem que fazer é se ajoelhar e clamar por salvação. E clamar poder para viver uma vida justa e reta ao lado de Deus. Por isso, nunca desista. Enquanto você tiver vida, enquanto você estiver respirando, Deus continuará distribuindo perdão a você. Mas você tem que se arrepender e confessar os seus pecados, para que Ele possa perdoar você de maneira completa. Muito bem, esse foi o resumo dessa semana. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e se inscrever no canal, para dar uma força para nós aí, beleza? Até a próxima, tchau!